sempre. Shalom, Adonai, graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é domingo, mais um dia que fez o Senhor por nós, e por isso nós nos alegraremos ao longo deste dia, ou melhor, ao longo desta noite. O Senhor certamente tem uma palavra de fé para a nossa vida, para a edificação da nossa fé. E o desejo do meu coração é que você, meu irmão, que aqui se encontra, seja enriquecido pela palavra de Deus, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que a presença do Senhor venha inundar em sua vida, transbordá-lo. Da mesma forma, você que nos acompanha, o desejo do meu coração é que a vida de Deus inunde a sua casa, a unção do Senhor venha ser derramada sobre a tua vida, inundando, fortalecendo cada vez mais, que enquanto adoramos ao Senhor, enquanto você ouve a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor revele para ti as verdades que estão contidas em sua palavra. E certamente você pode nos auxiliar também na propagação do Evangelho, marcando pessoas, curtindo, compartilhando. Faça parte desse grande mover de evangelização, onde através da internet nós podemos alcançar pessoas de vários lugares. Se de repente você ainda não está inscrito na nossa página do YouTube, Getsemane Irajá, eu convido você a se inscrever. No Facebook também, já somos 550 pessoas inscritas na nossa página do Facebook, para a glória de Deus. Amados irmãos, nesta sexta-feira, nós teremos o culto das mulheres. Então, sexta-feira, nós teremos a reunião das mulheres, ok? Se não me falha a memória, às 19h30, tá? Vai ser, eu creio, que será um culto abençoado, ok? Um outro ponto que eu quero estar compartilhando com os irmãos, é que essa semana eu tive uma excelente notícia. O nosso irmão Patrick, ele apresentou o seu TCC, tá? E o TCC dele foi realmente muito bem elaborado por ele, onde foi aprovado, e desta forma ele praticamente conclui o seu curso de odontologia. Pastor, mas quem é o Patrick? O Patrick é o filho da nossa irmã Edna e do nosso irmão Rafael. Eu lembro deles criança aqui, andando, brincando ali com os irmãos, hoje jovens, não é? E o Patrick, ele iniciou a sua jornada na área de odonto, correto? Eu sei que foi um grande desafio, e para a honra e glória do nome do Senhor, ele conclui. E também a nossa irmã Rafaela, que é a irmã dele, concluiu também, foi, se não me falha a memória, ano passado ou ano retrasado, o curso de Direito. Então, olha que alegria que uma mãe e um pai podem ter em ver seus filhos formados, não é, na faculdade e onde trabalhar nessa área que eles têm se formado. Eu estava conversando com o meu irmão Rafael pelo WhatsApp, estava explicando para eles o seguinte, que o Patrick não lembra nem um pouco o Rafael quando começou. O Rafael, quando começou a trabalhar, ele começou como office boy. Alguém lembra? Office boy. Hoje, o Senhor tem abençoado o nosso irmão Rafael num trabalho abençoado. E agora o filho dele inicia também a jornada, mas não como office boy, mas sim como na área de odonto, não é isso? Como doutor nessa área. E eu creio que ele vai avançar mais ainda. Esta é a nossa oração,
que ele faça doutorado, que ele faça mestrado, que ele lecione em faculdades, que ele tenha o seu consultório abençoado com uma cartela de clientes seletiva e que prospere muito mais do que os seus pais. Assim também a nossa irmã Rafaela, que o Senhor realize o desejo da nossa irmã Rafaela dentro daquilo que ela tem projetado para a sua vida profissional. Amados irmãos, realmente é uma grande satisfação em ver crianças que começaram a caminhar na fé e hoje estão formados, não é? Não só formados, mas também trabalhando na área em que se formou. Porque tem muita gente que se forma e abandona, não é isso? Acaba enveredando por outra área, no que tange ao âmbito profissional. Então eu louvo a Deus por causa da vida dos meus irmãos Rafael e da minha irmã Edna, que instruíram os seus filhos, e nós conhecemos, né? Acredito que a irmã Cleusa também conheceu, seu Tom conheceu, eram garotos bastante educados e obedientes aos seus pais, não é verdade? A Bíblia diz que o filho, né, deve obedecer aos seus pais. Diz assim: filho meu, não negligencie a instrução do seu pai e atente para o ensino de sua mãe. E hoje nossos olhos podem contemplar que realmente vale a pena atentar para a orientação dos pais. Como nós falamos e aprendemos no domingo passado, no Dia das Mães, se tem alguém que quer ver você feliz, que torce para você ser bem-sucedido, são os pais. E a maior alegria de um pai e de uma mãe é de ver o seu filho avançando, é de ver o seu filho conquistando, é de ver o seu filho prosperando cada vez mais. Então, que Deus esteja abençoando cada vez mais o nosso irmão Patrick, a nossa irmã Rafaela, e eu tenho certeza absoluta que tanto o Patrick quanto a nossa irmã Rafaela ainda proporcionarão grandes alegrias para o nosso irmão Rafael e para a nossa irmã Edna. Assim também eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, que os teus filhos proporcionarão para você grande alegria. Sim, vai valer a pena, até porque o teu filho é um presente de Deus para você. De algum modo, de alguma maneira, você pai, você mãe, vai ter grande alegria por parte dos teus filhos. E de algum modo, você filho, proporcionará grande alegria para os seus pais. A nossa vida, ela é governada por Deus. Hoje, eu quero compartilhar com você sobre uma palavra que nós temos meditado dentro do nosso projeto Casa de Paz. Já falamos sobre uma palavra de perdão, falamos sobre uma palavra de salvação, falamos sobre uma palavra de abandono, e hoje eu quero estar compartilhando com você sobre esse tema, uma palavra de justiça. Falamos também, uma palavra de vitória. E falamos sobre esse assunto, porque todas as vezes que nós atentamos para esses princípios bíblicos, nós vamos começar a entender que, de fato, o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. O Senhor, Ele sempre proporcionará o melhor para nós. A questão é, você quer experimentar o melhor de Deus? A questão é, você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Pois como nós estávamos falando hoje, na parte da manhã, no nosso Café com Deus, tudo aquilo que você almejar para a sua vida, tem um preço. E de fato, a conquista, ela tem um preço. Dependendo da conquista que você almeja, ela tem um preço. E em rápidas palavras, me diga, o que é que você conquistou na vida?
que você possa dizer assim: ah, pastor, isso aqui foi fácil, isso aqui foi moleza. Então, nós precisamos nos conscientizar, se queremos avançar dentro de um princípio de ser bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido em algo, você precisará se acostumar com o desconforto, porque a realização de um sonho, a realização de um projeto, ela provoca em nós o quê? Um desconforto. O que nós precisamos nos conscientizar, querido, é que a realização de algo, ela sempre vai cobrar de você o quê? Um preço. E para isto não tem como fugir. A realização do teu sonho só depende, na verdade, de quem, irmã Cleusa? Só de nós. O quanto você está disposto a realizar esse sonho. Porque todo sonho vai cobrar de você uma atitude. E a atitude que a realização desse sonho vai cobrar de ti, em primeiro lugar, é tirar você da zona de conforto. Em primeiro lugar, é fazer você acordar cedo. De fato, se tu queres conquistar, se tu queres chegar em algum lugar, se tu queres aproveitar o máximo do tempo que tu tens disponível, obrigatoriamente tu terás que acordar cedo. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. A realização de um sonho vai tirar você da cama cedo. E aí você ainda vai dizer assim: nossa, o tempo passou que eu ainda nem vi. E nem comecei a fazer o trabalho. Perceba que quando você se empenha em algo e começa a ver os grandes resultados, isso causa uma grande o quê? Satisfação. E à medida que você começa a avançar, outras ideias vão surgindo. Aquele desafio superado não quer dizer que acabou, pelo contrário. Um desafio superado é um sinal de que vem outro desafio pela frente. Porque você nunca para. A cabeça sempre está girando com novas ideias, pois uma vez que você concretizou um projeto, você já está pensando em outro. E uma vez que você concluiu o outro, já tem outro e outro e outro, e nunca para. Por quê? Porque você pode mais. Ou seja, acaba que você não conhece o seu limite. Quando você pensa que chegou ao limite, você descobre que ainda não é o teu limite. Você pode mais, você consegue mais. De repente você se vê pensando em fazer outras coisas que você nunca fez. Mas nunca fez porque nunca tomou atitude, e coragem não é o que te falta. Quando a oportunidade bate à tua porta, certamente você vai saber aproveitá-la. Hoje, eu quero compartilhar sobre esta palavra, uma palavra de vitória, que está lá em João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Olha para o teu irmão e diga para ele: você é imparável, você está proibido de parar. Amém? Amém? Enquanto não chegar lá onde, pastor? Eu não sei, você saberá. Lá onde, meu irmão Wellington? Naquele ponto da realização, pastor, eu estou realizado agora. Enquanto não chegar lá, você está proibido de parar. Eu confesso a você que eu estou muito impelido a ministrar uma palavra para ti que o Senhor tem falado muito forte em meu coração. Mas nós vamos caminhar dentro desse conceito de uma palavra de vitória. João capítulo 19, versículo 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isto é, Jesus, ele diz: está consumado. Em outras palavras, ele declara tetelestai. Então a palavra tetelestai, ela tem como indicativo de que aquilo que tu devias está pago. Agora você não deve mais nada, a tua dívida foi quitada. Vale ressaltar que a dívida que se fala não é a dívida que você contraiu aqui na terra. É a dívida que tu tens com Deus. Você compreende? E que dívida? O salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer no seu lugar. E esse alguém foi o Senhor Jesus. Ele pagou o preço por ti. Por isso que ele chega e diz: olha, está consumado. Não há mais dívida, eu cumpri o propósito. Eu cumpri, completei, concluí a minha missão, concluí a minha tarefa. Agora não depende mais de mim. Tudo aquilo que dependia de mim foi o que, minha irmã Tainara? Concluído. Eu não só comecei, mas eu terminei a missão que me foi dada. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a dívida que tínhamos com Deus, ela foi paga. E ela foi cravada ou encravada na cruz. Porque tudo que nós devíamos para Deus, para podermos quitar essa dívida, apontava para a cruz. E é este um dos motivos que nós dizemos que tudo que possuímos, tudo que conquistamos, ou tudo que nós viermos a ter, não depende de nós. Não há mérito nenhum em nós. Pelo contrário, o mérito todo está no Senhor Jesus. O mérito, a honra e a glória está no Senhor Jesus. De tal modo que ele mesmo exclama tetelestai, ele mesmo declara: está consumado, e através deste termo, está consumado, é como se ele dissesse: olha, agora você está livre, agora nada te prende, agora você não está mais debaixo do jugo do pecado, agora a morte não tem mais poder sobre a tua vida, agora sobre a tua vida impera a vida, mas depende justamente de você. Por isso, querido irmão, jamais confesse o mesmo pecado duas vezes. Por quê? Porque ele já te perdoou. Ele já pagou o preço por ti, e pelo sangue de Jesus Cristo, você agora encontra o perdão para os seus pecados, não só o perdão para os seus pecados, mas também ele anulou toda a maldição que era sobre a tua vida. Por isso, nós precisamos nos conscientizar que as acusações contra nós, acerca do que você fazia, acerca do que você era, ou de quem você era, agora em Cristo Jesus, não prevalece mais. Em Cristo Jesus,
não predomina mais, porque agora em Cristo Jesus você é nova criatura, como a própria Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, agora cabe a você viver esta realidade. Que realidade, querido? Realidade experimental de que em Cristo Jesus Ele te deu nova vida. Então, em Cristo Jesus, você pode sim experimentar a nova vida. Por isso que nós precisamos atentar acerca de que tipo de vida nós estamos vivendo. Porque tem aquela realidade natural e a realidade espiritual, onde muitas das vezes a vida que nós vivemos não é aquela que Cristo conquistou para nós. O que tu experimentas, o que nós experimentamos não é na prática aquilo que Cristo conquistou para nós. E portanto se faz necessário exatamente o que? Decidir que tipo de vida nós queremos ter, que tipo de vida nós queremos experimentar. O próprio mestre falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é desejo de Deus que você tenha qualidade de vida, é desejo de Deus que você viva na abundância do Senhor, mas eu preciso me conscientizar de um detalhe. Que detalhe? Lembra do deserto? No deserto, todo dia, o maná caía. Todo dia, a única coisa que eles tinham que fazer era pegar o maná e comer. Na terra da promessa, no momento que eles colocam o pé na terra da promessa, o maná parou. Só que a terra da promessa era uma terra que manava leite e mel. Isto quer dizer, tu tens um sonho, tu tens um projeto, ouça o que eu quero te dizer, não depende mais de você, perdão, não depende mais de Deus, depende de quem? De você. Presta bem atenção, tu tens um sonho, tu tens um projeto, a realização desse projeto não depende de Deus. Porque tudo que dependia de Deus, Ele já fez. Agora só depende de você em tomar a atitude. Só depende de você em se posicionar. Você compreende? Quando você se dispõe a seguir o processo e não abortar o processo, as coisas começam a acontecer. Então, o tetelestai aponta justamente para o entendimento de que a dívida foi paga. Tetelestai aponta justamente para que a obra da salvação está completa. Isto é, agora não precisa se fazer mais nada. Tudo que precisava ser feito para a reconciliação do homem com Deus foi feito em Cristo Jesus. E o único elemento essencial, elemento ativador do mundo espiritual para que as coisas aconteçam na nossa vida, este elemento se chama fé. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pensa comigo, meu irmão Israel, se o elemento necessário para a salvação é fé, ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. Logo, o que é mais difícil? A salvação ou a bênção? Qual é o mais importante? A salvação.
E para se obter a salvação, a única coisa que eu necessito é de fé. Paulo diz: se com o coração crerdes e com a boca confessardes, serás salvo. É o mesmo princípio para a bênção. E é exatamente dentro desse entendimento que muitas das vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que para obter alguma bênção tem que ser merecedor. Mas entenda, se é por mérito, então não é graça, mas sim lei. Porque quando eu olho para a minha vida, quando olhamos para a nossa vida, não há mérito nenhum. Até mesmo o privilégio de ser filho de Deus, não há mérito nenhum em nós. Porque não fomos nós quem escolheu. Quem escolheu foi o Senhor Jesus. Olha o que ele disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então não tem, na verdade, nada do que me vangloriar, porque eu sou crente, agora eu quero ser crente. Não, querido, não tem mérito nisso, porque quem escolhe é o Senhor. E aí você tem a oportunidade de querer ou não. Jesus escolheu morrer por quem? Por ti, por mim, por nós. Então quer dizer, pastor, que todas as bênçãos, sejam elas espirituais ou materiais, já estão disponíveis para mim? Sim ou não? Sim. Basta que você o quê? O quê, Luan? Basta que você queira. Ah, pastor, eu quero. O que eu tenho que fazer? Existe uma rota, é aquela rota ali. Anda por ela. Ah, aquela rota tem um preço. Claro que tem um preço. Mas já é tua. O Senhor já te deu. Está lá escrito em Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que o que precisamos entender é que quando Cristo fala tetelestai, tudo aquilo que necessitava se ser concluído para a salvação, foi concluído. Agora é questão de posicionamento. E esse posicionamento, meu irmão William, meu irmão Wellington, é mediante uma consciência. Quando Jesus diz tetelestai, é porque ele quitou toda a sua dívida. Aquilo que impedia você de avançar foi removido. Aquilo que amarrava a tua vida de prosperar foi retirado. Aquilo que servia de argumento para você não ser abençoado, foi destruído. Agora tu podes. E só depende de quem? De você. É fato e notório para todos. E é muito comum nos lábios das pessoas que têm mais de 40 anos dizerem assim: ah, se fosse na minha época as oportunidades que os jovens têm hoje, a oportunidade que os adolescentes têm hoje, certamente a minha história seria outra. Hoje as pessoas te dão um curso de graça, ainda paga a bolsa, para te ensinar uma profissão. Hoje o jovem tem um leque de opções, só depende de quem? Só depende deles.
Não depende de Deus, as oportunidades estão aí. Aquilo que impedia você de avançar, aquilo que impedia você de prosperar foi removido. Jesus disse: tetelestai. A terceira lição que aprendemos é que Deus não faz nada pela metade. Acredite, quando Jesus falou, tetelestai, está consumado, é que ele concluiu a tarefa que ele tinha que concluir. Talvez você conheça pessoas que começam algo e não concluem. Começam a estudar e desistem de estudar. Começam a elaborar um projeto e desiste do projeto. E aí quando eu disse, olha, você está proibido de parar, você está proibido de desistir, porque nós temos como referencial o próprio Senhor Jesus Cristo, que não desistiu, que nos ensinou o princípio de quê? De ir até o fim. E sabe o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses sobre isso? Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz que tudo que Deus começa, meu irmão Wellington, Ele termina. Se Ele começou a realizar algo na tua vida, pode ter certeza que Ele vai o quê? Concluir. Se Ele iniciou algo na tua vida, pode ter certeza absoluta que o que Ele começou a fazer, Ele vai o quê? Concluir. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Olha para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, Deus não faz nada pela metade. O que Ele começou a fazer na sua vida, pode ter certeza que Ele vai concluir. Pode ter certeza de que de um jeito ou de outro será concluído este trabalho. E quando você olha para a cruz e Jesus diz tetelestai, consumado, está concluído, é um sinal indicativo de que o que Ele começou a fazer na tua vida já foi concretizado e que agora você segue a rota da conclusão do que Ele começou a fazer na sua vida. E dentro deste princípio, eu quero ler um texto que está lá em Isaías 53, versículo 11. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O trabalho de Jesus foi completo. Logo, o trabalho que Ele realizou na sua vida também se concretizará. Como eu falei anteriormente, tudo que nós começamos a fazer, tudo que nós começamos a realizar, por mais difícil que seja, vai valer a pena. Você está entendendo? Por mais desafiador que seja, vai valer a pena. Porém, quando nós começamos a meditar nesse texto, quando nós começamos a avaliar princípios espirituais, principalmente no que tange a palavra de vitória, e entendemos, existe sim uma palavra de vitória para você. No livro de Efésios, que nós lemos hoje pela manhã,
O apóstolo Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: mantenha firme a confissão, porque aquele que prometeu, o Wellington, é fiel para o quê? Cumprir o que prometera. E um fato que nos chama a atenção é que o cumprimento da promessa, ou da palavra que Deus liberou para a vida de Abraão, se cumpriu justamente porque Abraão estava convicto de que aquele que prometeu era fiel para cumprir o que prometera. Então, o que eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra que Deus liberou para você, a palavra que norteia o teu coração, a palavra que domina a tua mente, a ponto de tornar um pensamento dominante em ti, esta palavra proveniente de Deus, mantenha firme, porque ela vai se cumprir. Mantenha firme, porque ela vai se concretizar. Muitas eram as situações, muitas eram as circunstâncias que conspiravam contra aquela palavra que Deus havia liberado para Abraão desistir, para Abraão esquecer daquela palavra, sim ou não? Mas o que fez? O que Abraão fez para não esquecer daquela promessa? Porque quando o Senhor fez a promessa, Abraão tinha aproximadamente 75 anos. Levou aproximadamente 25 anos para o cumprimento daquela promessa. É muito tempo. 25 anos sustentando uma palavra. Sim ou não? É muito tempo, Lúcio, durante 25 anos, você dizendo, não, o Senhor vai honrar a palavra que Ele falou para mim. É muito tempo, Wellington. Durante 25 anos, quantas coisas Abraão ouviu para desistir, para abandonar aquela palavra, quantas dificuldades ele passou. Mas diz que ele creu contra a esperança, ele creu contra aquela expectativa, contra aquela realidade, por quê? Porque ele estava convicto. Ele estava convicto de quê? De que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como eu ensinei para os irmãos, essa palavra, apeguemo-nos com firmeza. O que quer dizer firmeza, meu irmão Wellington? Está ali, ó, firme, inalterável, irredutível, correto? Mas, olha o que significa no original. A palavra firmeza ou firme, katecho, como eu estava explicando hoje cedo. Katecho, grego, é a junção de duas palavras, kata e esho. Kata é algo que desce tanto e tão intensamente, é algo dominante, a ponto de subjugar, a ponto de estar ali sobre o teu domínio. Você compreende? E eixo, eu tenho. Então o que ele está dizendo é o seguinte: retenha firme, ou seja, subjuga aquela palavra,
domina sobre ela, torne-a inalterável, irredutível, independente das circunstâncias, está lá debaixo dos teus pés, você caminha sobre aquela palavra, não tira ela dali, subjuga ela. É isso que o autor de Hebreus está falando sobre a promessa de Deus para a tua vida, sobre aquilo que o Senhor falou para ti que vai fazer, sobre aquilo que o Senhor disse que vai realizar, porque nós aprendemos que quando Ele falou, tetelestai, está consumado, nós entendemos que aquilo que separava você foi removido, aquilo que impedia você de conquistar foi removido. Então agora tu precisas ter uma mentalidade irredutível quanto àquilo que Deus falou que vai fazer, e se Ele disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Se Ele falou que vai realizar, então acredite, vai realizar, independente da realidade que está a nossa vida, independente das circunstâncias que você está vendo, porque para Deus fazer, para Deus realizar, Ele não depende da circunstância, porque quem prometeu é fiel. Logo, nós entendemos que a palavra de vitória parte do princípio de você entender o que Cristo proporcionou para você, quando Ele disse tetelestai. Hebreus diz, retenha firme. Agora, Efésios diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. E quando ele usa essa expressão no demais, é sinal que Paulo estava falando de um assunto. E já na conclusão do assunto, ele complementa no demais, e ao analisar Efésios capítulo 6, você vai observar que ele está falando de uma realidade de batalha espiritual. Ele está falando de estar revestido como eleito de Deus. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores e forças que operam nas regiões celestiais. Então Paulo, ele tinha ciência da realidade de batalha espiritual, e a batalha espiritual é uma área que não deve ser negligenciada, porque o que proporciona com que muitas pessoas vivam uma vida de derrota é a negligência, é a ignorância, é a falta de conhecimento. Pois o próprio Senhor Jesus disse, olha, o povo erra porque não conhece as Escrituras. O próprio Deus diz, olha, o meu povo está sendo levado ao cativeiro porque lhe falta conhecimento. Deixa eu falar algo para ti, querido irmão. Você pode ter todo tipo de experiência com Deus, seja emocional ou não. Você pode louvar, você pode pular, você pode gritar, dizer glória a Deus e aleluia, mas diante de uma realidade espiritual, de guerra espiritual, o que vai fazer a diferença de vencedor ou derrotado é o grau de conhecimento que tu tens da palavra. É a palavra que faz a diferença na tua vida. Diante de problemas, é a palavra que vai fazer a diferença. O conhecimento que tu tens para cada situação. E um fato curioso, não sei se já aconteceu ou acontece isso contigo, acredito que sim. Muitas das vezes, quando alguém se depara com algum problema, é sinal que ele não sabe como resolver aquele problema. Se ele não sabe como resolver aquele problema, você concorda comigo que o que falta para ele é conhecimento? E aí chega alguém, bate o olho e diz assim, fulano, faz isso, isso e isso. Aí, mas como? Pode fazer, meu irmão. Porque aquele ali tem conhecimento. Você compreende?
E aí, esse conhecimento posto em prática se transforma em sabedoria. Do tipo, nossa, fulano tem uma sabedoria fora do comum. Porque todos vão consultá-lo para ouvir o conhecimento que ele tem da determinada área, para pôr em prática diante de um obstáculo que ele está enfrentando. Então as pessoas querem tê-lo como mentor, as pessoas querem tê-lo como conselheiro para orientá-lo. E tolo é aquele que negligencia o conselho do sábio, achando que não sabe de nada. Então Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que é isso que ele está falando? O apóstolo Paulo, ele está usando aqui um termo que se usava referindo-se aos deuses gregos, acerca de superpoderes, do tipo, super-homem tem um superpoder, ok? E os gregos, eles tinham os deuses deles, a quem eles atribuíam poderes. E o termo que eles usam para se referir a isto é Kratos. Esta palavra, Kratos, significa força demonstrada, força que é exposta para fora, força que está armazenada aqui dentro e é o que? Externada. E aí, nós começamos a entender o seguinte, como eu falei, o grande desafio para um homem, para uma mulher, para um irmão, para uma irmã, acerca de algo, é saber o que se quer. Existe um determinado momento da nossa vida que nós temos que parar e refletir o que é que se quer da vida. Sabe quando você pergunta para o teu filho e diz, o que você quer da vida? Porque você está desperdiçando a tua vida. Porque o tempo está passando. E a vida não é só o que você acha que é. Então se tu queres conquistar, se tu queres obter alguma coisa, tu precisa saber o que é que você quer da vida. Para começar a fazer da tua vida sentido. Para começar a usar as tuas energias de modo produtivo. E aí, usa-se o termo Kratos, poder que está armazenado aqui dentro, que precisa ser externado. E aí chega uma hora que você está tão indignado, ou tão indignada, que você resolve dar um basta em tudo, em todos. E perceba que é justamente quando você está desesperado, quando você está indignado, é que você é levado a tomar uma atitude que você jamais imaginaria que era capaz de tomar. O escritor Napoleão Hill, ele diz que são nos momentos das maiores dificuldades que nós descobrimos o eu que habita em nós. O que isto quer dizer? Perceba, se nos momentos de grandes desafios, de grande aperto, de grande indignação, é que se revela uma pessoa que você desconhecia que era, ou que havia dentro de você. Que manifesta-se um homem que você não imaginava que habitava dentro de você. Que manifesta-se uma mulher que você não imaginava que habitava dentro de você. Um homem e uma mulher que são capazes de fazer coisas que, numa condição normal, jamais fariam. Quer ver um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Ela estava tão desesperada,
Porque eram quantos anos com aquela hemorragia? Wellington? 12 anos. Você sabe o que são 12 anos? Mas chegou um dia que ela determinou para si mesma: de hoje não passa. Chegou um dia que ela declarou: é hoje. Algo tem que acontecer hoje. E ali foi emanado uma força que estava dentro dela, que ela desconhecia. Trazer para fora tudo o que está dentro de você. Perceba que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele usa esta mesma força, o Kratos. Então, toda vitória que você precisa, toda conquista que você precisa, toda porta aberta que você precisa, já está dentro de quem? De você. E precisa ser o quê? Externado, manifestado. Precisa ser colocado para fora, precisa ser exposta para fora, para ser testemunho para você e para quem duvida de você. Mas não é para você se envaidecer em hipótese alguma, porque Kratos é a força que externa o nosso poder interior, é a mesma força que ressuscitou Jesus. É a mesma força que o mundo conheceu o poder de ressuscitar Jesus. Fernanda Brum, ela canta uma música que diz que dentro de mim habita o poder dos poderes. Perceba que quando Jesus ressuscita dos mortos, é esse mesmo poder que está dentro de você, que precisa ser externado, que precisa ser manifestado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra usada ali é raiar, é olhar e ver algo dentro de você e mandar se manifestar. Agora, o termo é Kratos, um poder que tem dentro de você, que capacita você a romper, que capacita você a realizar aquilo que você nem imaginaria realizar, mas você vai realizar não é no poder do homem, você vai realizar é no poder de Deus. Quando te faltar forças, a força que vai impulsionar você não é a natural, a força que vai impulsionar você é o poder de Deus chamado Kratos, que habita em você, que está em você, que precisa ser externado, que precisa ser manifestado. Aleluia! Esse poder tem que se manifestar. Então nunca diga que tu não podes, nunca diga que tu não consegues, porque o poder que fará você avançar já está dentro de você. Interessante que nesse texto do capítulo 6, a palavra força do seu poder, Kratos, é diferente do mesmo termo lá de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Então, Paulo, ele usa duas expressões para definir poder.
A força do seu poder, Kratos, que está dentro de você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. Então esse poder é o que garante vitória. Esse poder é que faz você ir muito mais além. Esse poder é que capacita você a conquistar aquilo que você nem imaginaria conquistar. E o termo que ele usa agora, segundo o seu poder que opera em nós, é dínamos ou dunamis, o poder que vem do alto. Você compreende? Existe um poder que está dentro de você, e existe um outro poder que vem do alto. Tudo isto para que você avance, tudo isto para que você conquiste, tudo isto para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Eu estava falando com os irmãos hoje pela parte da manhã, é que quando Jesus ressuscita, pelo poder de Deus, poder este que nós chamamos de Kratos, a morte é entrevistada. E lá em Romanos, Paulo relata a entrevista que houve com a morte, que ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque a morte não podia reter Jesus por muito tempo. Por causa do quê? Do poder de Deus que estava dentro dele, chamado de Kratos. E o que isso nos significa? O que isto nos ensina? Aquilo que Deus projetou para ti, aquilo que Deus falou para ti, mantenha firme, porque vai se concretizar, e Satanás não poderá segurar por muito tempo. Satanás não poderá amarrar, não poderá impedir, por causa do poder Kratos que está dentro de você. Olha para o teu irmão e diga para ele: o que Deus projetou para a tua vida vai se concretizar. Amém? Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, é pelo poder de Deus. Como vai ser, pastor? Eu não sei, mas vai acontecer. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz, minha irmã Stephanie, com a notícia que você deu. Tão feliz. Porque as coisas acontecem quando a gente toma atitude pautada numa palavra. Eu disse para a irmã, minha irmã, reclamar não adianta. Se lamentar também não adianta. Chorar também não adianta. Porque reclamar, lamentar, chorar, não vai mudar o cenário. Não vai mudar a tua história. Então, se nós queremos mudar a história, primeira coisa que tem que fazer, parar de reclamar. Segunda, parar de se lamentar. Terceiro, parar de chorar. Tu queres mudar a tua história? Então toma uma atitude. Sabe quando? Agora. Agora. E eu lembro que eu disse para ela o seguinte: o que você vai fazer amanhã? Ela falou: pastor, amanhã eu tenho que ir no médico levar um exame. Eu falei: não, você não vai. Amanhã
Nós vamos resolver isso. Eu até coloquei você no inquérito também. Avisa a Stephanie que ela vai contigo. Nem sei como você recebeu essa notícia. Mas, imagina ficar lá 3:30 da manhã até as 10 da manhã. Mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 horas de sono que você perdeu. Valeu a pena. Para proporcionar a você dormir tranquilo. Dormir em paz. Sabe qual é o maior problema, queridos? É que às vezes nós não queremos negociar com a zona de conforto. Nós não queremos trocar. Porque como eu falei para vocês, conquista gera desconforto. Não é verdade? Gera desconforto. Se você não quer viver em desconforto, então não sonha com nada. O que eu digo viver em desconforto? Eu não estou falando viver em precariedade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em mudança de atitude. Porque muitas das vezes a atitude que as pessoas têm são desculpinhas, são historinhas. Eu não consigo, é difícil, isso, vai chover, vai fazer frio, é muito sol. E diga-se de passagem, quando você está desesperado, não tem chuva, não tem sol, não tem calor, não tem frio, não tem nem doença que te segure em casa. Porque o desespero faz você engolir o orgulho e passar por cima disso tudo. Porque às vezes as coisas para acontecer na nossa vida tem que ser assim. Tem que dar um choque de realidade. Tem que causar um impacto. Tem que dar uma balançada para ver se acorda. Porque o tempo está passando e não está vendo. As coisas estão acontecendo. E ainda vive no mundo de Alice, no País das Maravilhas. E esquece que se tu queres viver em maravilhas, não depende de Deus. Se tu queres conquistar algo, não depende de Deus, depende só de você. Sair da zona de conforto. Fazer aquilo que você acha que não consegue fazer. E sabe qual é a maior glória, meu irmão Wellington? É quando eu descubro que aquilo que eu achava que eu não sabia, que eu não conseguia fazer, eu consigo fazer. Porque é muito fácil. É muito fácil, meu irmão Hugo, dizer, mas Hugo, eu não sei fazer. Você tentou? Você procurou ajuda? Não. Porque é caro. Outra desculpa. E a realidade é, até quando você vai viver? De desculpa em desculpa. De história em história. Até quando você vai viver com aquela mentalidade de que quem não tem dinheiro conta história? Você me entende? Porque é muito mais fácil colocar a culpa em quem, Hugo? No diabo. É muito mais fácil colocar a culpa em quem, Silvana? Deus não quer me dar. Ok, Deus não quer te dar, então você se conscientiza. Vou parar de orar, Deus não quer me dar, pastor. Quem disse? Ou você acredita nisso?
Você já fez isso? Não. Fez isso? Não. Fez aquilo? Não. Você não fez nada. Então é muito mais fácil dizer o que, seu Tom? Ah, pastor, eu orei, Deus falou no meu coração que não é para dar. O quanto que você quer? Olha para o teu irmão e diga para ele, meu irmão, o quanto que você quer conquistar? Você quer conquistar muito? Você está disposto a pagar o preço? Você me entende? Porque se você quer muito, você tem que parar de contar historinha para você. E acreditar nessas historinhas de que não vai acontecer, não vai acontecer. Quem disse que não vai acontecer? Se tudo que tu precisas para acontecer já foi depositado em você. Tudo que você precisa para as coisas acontecerem na sua vida já está dentro de você, aguardando somente o manifestar-se. O Kratos. Jesus, ele tinha certeza que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Por quê? Porque dentro dele tinha um poder que o mundo não conhecia. E sabe por que agora nós somos mais do que vencedores? Porque agora ele é um testemunho vivo de que ele ressuscitou, de que ele venceu. E se ele venceu, tu também podes vencer. Sabe por quê? O mesmo poder que ressuscitou está dentro de você. O mesmo poder está dentro de você, está dentro de você. Então não vem com essa história de que você não pode, não vem com essa história de que você não consegue, porque ele conseguiu. E sabe o que ele falou? Coisas maiores do que essas vocês farão também. Para com mentalidade de medíocre, para com mentalidade mediana e avança para o que Deus tem proposto para ti. Aleluia! Oh, glória! Sabe por quê, querido? É uma palavra de vitória, não é? Tetelestai, como diz meu irmão, tetelestai. Você concorda comigo que tem uma hora que, meu irmão, transborda. E aí você tem que falar as verdades, não é verdade? Tem que falar umas verdades. Porque eu estava falando com o meu filho. Eu disse para ele, filho, no reino de Deus, nós fazemos, não é o que nós queremos, nós fazemos o que tem que ser feito para fazer. Se alguém chega na empresa do Hugo, e o Hugo o contrata somente, você vai trabalhar nessa área aqui. E o Hugo, que é o dono, diz, fulano, faz aquilo ali para mim, e ele responde, não sou pago para isso. Pode ter certeza que aquele ali não vai durar muito tempo. Porque se você quer crescer, se você quer avançar, você tem que fazer o que tem que ser feito e não aquilo que você quer fazer. Se você quer crescer no teu empreendimento, até limpar cocô de cachorro você tem que limpar. Hoje você limpa. Amanhã, isso vai servir de história para você contar. Olha, quando eu comecei com um cachorrinho assim. Alguém me viu andando, gerou 2, gerou 3. Até então, o trabalho que eu tinha lá em casa era só de limpar o cocô do cachorro que eu tinha. Agora eu tenho que limpar o cocô de 5, de 10. O trabalho aumentou, mas eu me sinto realizado. Para por aí? Não. Cabe mais, Hugo? Sim, pastor, cabe mais. Mas a questão é, tu estás disposto?
Porque tudo que tu precisa avançar, a chegar num nível que você nem imagina, porque está escrito lá na palavra, as coisas que os teus olhos, meu irmão Wellington, não viram, que o teu ouvido não ouviu, e nem subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para você, e a qualquer hora, a qualquer momento, Ele vai te surpreender. A questão é, tu queres? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque para ser um vencedor, não há lugar para preguiçoso. Para ser um vencedor, não há lugar para desculpinhas. Para ser um vencedor, não há lugar para descanso. Porque os grandes homens bem-sucedidos podem perceber. Trabalha pouco, não trabalha? Hã? Trabalha não, meu irmão. Você compreende? Jesus falou assim: o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Querido irmão, querida irmã, existem determinados projetos para a sua vida que eles vão te consumir. Você me entende? Mas não reclama, que é por pouco tempo. Vai valer a pena. Você compreende? Vai valer a pena. O poder que estava dentro de Jesus. Porque muitas das vezes, meu irmão Lúcio, Satanás assola a nossa mente, achando que você não vai conseguir. Você compreende? Porque o maior campo de batalha, Sandra, é aqui. Você compreende? Por isso que é de vital importância você ter convicção de quem você é. Quem habita dentro de você? Quem que fez a promessa? A promessa não nasceu no teu coração, não. A promessa foi compartilhada para o teu coração e fez você sonhar. E aquele que fez você sonhar, é Ele que vai realizar o teu sonho. Fala para o teu irmão: aquele que fez você sonhar, é Ele que vai realizar o teu sonho. Porque o sonho dá cor à vida. Não é verdade? Ainda que as pessoas chamem você de sonhador, deixa chamar. Porque uma hora eles vão perguntar para você: como é que você conseguiu? Como que você conseguiu isto? É porque eu tinha a convicção de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometera. E como que Ele vai cumprir, Luan? O poder dEle, que está aqui dentro, vai se manifestar. A tua vitória, a tua cura, a tua provisão, o teu milagre, já está dentro de você. Quando tu oras, tu estás orando por algo que Jesus já te deu, aguardando agora só o manifestar-se. Por isso que Ele falou: está consumado. Porém, em que tu acreditas? Você compreende? Por isso que o autor de Hebreus diz: retenhamos firme a confissão. Subjuga ali. Aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir, Ele vai realizar. E para Ele realizar, Ele não depende de mim. Porque Ele é autossuficiente, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o meu Pai. O sonho veio dEle. E a glória é para Ele. Você compreende? Olha para o teu irmão.
E diga para ele: segura firme, não solta, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Segura firme. É isso que ele está falando. Retenhamos a confissão, segura firme, não deixa soltar. Morro crendo, mas não vivo duvidando. Porque eu tenho certeza absoluta de que ele vai cumprir o que prometeu. Não é por causa de mim, não é por causa de ti, é por causa dele, somente dele. Porque ele é fiel, ele é o Senhor, ele é poderoso. Querido irmão, prepara o teu coração, porque eu sinto em meu espírito, e o que eu sinto em meu espírito eu quero compartilhar com você. De algum jeito, de alguma maneira Deus vai te surpreender aqui. Existem pessoas que vão ser surpreendidas por Deus de uma maneira sobrenatural. Ainda digo mais, vão ser surpreendidos de tal maneira que vão pensar consigo mesmo: mas Senhor, o que eu fiz para merecer tanto? Você não fez nada. Você não fez nada. É porque Ele te ama. É simples assim. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, pastor? Não. Só recebe. Pergunta para o teu irmão: você quer? Porque eu quero ser surpreendido por Deus. Imagina você acordar com uma notícia boa. Nossa, pastor, já estou até sonhando. Imagina você acordar só com notícia boa, Wellington. É possível. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar na sua vida nesta hora. Eu quero declarar em nome de Jesus a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que me assiste, que está clamando: Senhor, me dá vitória. Senhor, brada na minha vida. Senhor, quando que a minha história vai mudar? Então eu quero profetizar na tua vida que a tua vitória já está dentro de você, que a tua história já mudou. Então eu declaro a força do Kratos, uma força que ressuscita, uma força que expõe o que está dentro de você, é uma força que expõe para a sua família o poder de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que essa força é para testemunhar que aquilo que você vem falando há muito tempo, aquilo que você vem velando há muito tempo, vai ser externada em vitórias físicas, em vitórias naturais, em libertações, em transformações, em restaurações, em curas, em milagres. Vai se manifestar em nome de Jesus, pois nem a morte pode segurar Jesus por muito tempo. É esse poder. Eu declaro que a sua vitória será exposta em nome de Jesus Cristo. A sua vitória será exposta, será visível, será perceptível, e todos verão e saberão que o Senhor é Deus, que não há outro além do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz: está consumado. Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Retenhamos firme a confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Eu não sei o que Deus prometeu para você,
mas eu sei que Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Como os seres viventes declaram: Kadosh, 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 Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Começa a transbordar nesta hora desse poder. Começa a externar esse poder. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que as suas dívidas serão pagas. Eu declaro agora: Satanás, solta! Solta a vitória dele! Solta a conquista dela agora! Eu libero sobre a tua vida o poder do Kratos que está dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus. É o mesmo poder que ressuscitará os teus sonhos. É o mesmo poder que restaurará, que libertará, que curará, que impulsionará você. Aí está em lugares que você nunca imaginou estar, a ter o que tu nunca imaginaste ter, a comer o que você nunca imaginou comer, a comprar o que você nunca imaginou comprar. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele: se prepara, porque pelo poder de Deus, Ele vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou. Você vai comer o que você nunca comeu. Você vai comprar o que você nunca comprou. E ainda você vai ver que o que você vai comprar era o que as pessoas diziam: tu sonhas demais. E Deus vai revelar que o sonho é a linguagem de Deus. Ou dê uma salva de palmas ao Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei o que tu almejas para a tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta e tenho tido entendimento em Deus, que tudo o que tu precisas, Ele já te deu. Por isso que Jesus falou: tetelestai. Avance na certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor.